O homem que te ensinaram a adorar nunca existiu. A figura que você acha que conhece é um substituto, um fantasma, uma imagem cuidadosamente construída para ser venerada à distância. E essa distância é o ponto central. Porque o homem real, o Jesus histórico de Nazaré, estava fazendo algo tão perigoso, tão psicologicamente preciso, que não podia ser permitido permanecer. Ele não estava ensinando uma nova religião. Ele estava realizando ao vivo operações cirúrgicas no sistema operacional humano. Ele não estava oferecendo crenças. Ele estava demonstrando um método para reprogramar a própria mente. Este não é um vídeo sobre teologia. Esta é uma análise forense da tecnologia psicológica mais avançada, já disfarçada, de mestre espiritual. E o motivo pelo qual ninguém te mostrou isso é o mesmo motivo pelo qual está enterrado há 2000 anos. A sua vida inteira te disseram que essa história é sobre fé versus dúvida, sobre crença versus pecado, sobre céu e inferno. Essa é a história de capa. A história real é sobre atenção, percepção e a reconfiguração radical da consciência. A instituição precisava de uma religião que você pudesse aderir. Jesus estava oferecendo uma prática que desmontaria o próprio eu, que busca aderir a qualquer coisa. Este é o conflito que o matou. Não uma discordância sobre escrituras, uma guerra entre um sistema de controle e uma tecnologia de libertação. Ao final disso, você não verá uma única parábola, uma única cura, um único confronto da mesma maneira. Você verá o código, e você entenderá porque ele teve que ser escondido. Pensa na mensagem central que te deram. O reino de Deus está próximo. Soa como um local, um evento futuro, um lugar para onde você vai depois de morrer se acreditar nas coisas certas. Mas essa é a tradução errada. Essa é a troca. No grego original, a palavra é Basileia. Ela não significa um reino geográfico com um castelo e um rei. Significa soberania, domínio, um estado de ser. A soberania de Deus está próxima. Mas até isso é muito abstrato. Vamos mais fundo. A frase em aramaico que Jesus teria usado carrega o sentido de a presença reinante. Não um lugar, um modo de percepção, um estado de consciência imediatamente acessível. A consciência reinante já está aqui ao alcance. Sente a mudança? Ele não está apontando para um futuro distante ou um céu longínquo. Ele está apontando para uma capacidade latente dentro da consciência humana agora mesmo. Ele não está anunciando uma mudança de endereço. Ele está anunciando uma mudança de estado. É aqui que a instituição teve um problema. Um estado de consciência não pode ser controlado. Não pode ser mediado por sacerdotes. Não pode ser vendido através de indulgências ou acessado apenas através de sacramentos. É uma experiência interior, imediata e totalmente pessoal. Então, a palavra teve que ser mudada. Basileia virou reino. Um reino precisa de hierarquia. Precisa de portões, guardas, passaportes e sacerdotes para carimbar seus papéis. Toda a arquitetura da religião organizada é construída sobre essa única e deliberada tradução errada. Ela move o alvo de dentro de você para fora de você, de um estado que você pode realizar para um lugar que você deve merecer, de uma tecnologia que você pratica para uma crença que você deve professar. Isso não foi um acidente. Foi uma contenção estratégica de um vírus psicológico. Agora para. Considera a primeira palavra da sua mensagem pública. Arrependei-vos. Você ouve isso como culpa. Você ouve como falha moral, um chamado para se sentir mal sobre seus pecados, para se humilhar, para implorar por perdão. Esse é o gatilho emocional que mantém o sistema funcionando, mas a palavra grega é metanoia. Meta significa além ou mudança. Noia vem de nous, que significa mente. Metanoia, ir além da mente, mudar sua mente em seu nível fundamental. É uma revolução cognitiva, uma transformação radical da percepção. Não é um estado emocional de remorso. É a ação psicológica de ver tudo de forma diferente. Mudem todo o seu modo de pensar, pois a consciência reinante está ao alcance. Essa é a mensagem real. Não sinta-se mal para ser salvo, mas acorde do sonho que você chama de realidade, porque uma realidade mais fundamental já está presente.
O projeto inteiro é cognitivo, é psicológico. É um comando de reprogramação. Este vídeo decodifica a tecnologia psicológica original enterrada sob 2000 anos de ritual. Vamos expor as 3 principais traduções erradas que construíram a religião e esconderam o método. Vamos analisar suas estratégias não verbais, seus silêncios calculados, seu ritmo deliberado, como ferramentas de pressão psicológica. E vamos revelar a única pergunta que ele fazia antes de cada cura, uma pergunta que prova que ele estava ativando um interruptor neurológico, não realizando mágica. Este é o homem que você nunca conheceu. Lembra do que eu disse sobre contenção? Os concílios que formalizaram a fé cristã não eram reuniões espirituais, eram gerenciamento de crise política. O concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi convocado pelo imperador romano Constantino. O problema dele não era teologia. O problema dele era unidade. O império estava se fragmentando, e esse crescente movimento de Jesus era uma fonte de conflito, não de controle. Ele precisava de uma doutrina unificada para estabilizar seu reino. Então bispos debateram e votaram sobre a natureza de Cristo. Pensa nisso. A natureza divina da figura central foi posta em votação. O lado vencedor, que declarou Jesus plenamente Deus e plenamente homem, não era necessariamente o mais fiel aos seus ensinamentos. Era o mais útil ao império. Um Jesus plenamente divino é intocável, inimitável, distante. Um mestre místico cujo método qualquer um pode praticar é uma ameaça. Se qualquer um pode acessar a Basileia através da metanoia, você não precisa de um imperador, você não precisa de um bispo, você precisa de um espelho e da coragem de olhar. Concílios posteriores continuaram o processo de edição. O concílio de Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, cada um votou em quais textos estavam dentro e quais estavam fora. O Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos, crus e crípticos de Jesus, foi excluído. Ele não contém narrativa, nenhuma história de nascimento, nenhuma crucificação, nenhuma ressurreição. Apenas ensinamentos. Ele começa com: quem descobrir a interpretação destes ditos não provará a morte. Isso é tecnologia psicológica pura. O Evangelho de Maria Madalena, que a retrata como a discípula que entendeu seus ensinamentos mais profundamente, foi suprimido. Textos que enfatizavam o conhecimento interior, gnoses, sobre a fé cega, foram declarados heresia. Isso não era uma busca pela verdade. Era uma curadoria de poder. Eles estavam construindo uma interface de usuário que era simples, centralizada e dependente da instituição como única intérprete. O sistema operacional original era poderoso demais, descentralizado demais, perigoso demais. Tinha que ser substituído por um aplicativo que precisava do servidor deles para funcionar. Se o que você está ouvindo agora não está fazendo sentido, se a versão que você recebeu está começando a parecer um desenho simplificado de algo vastamente mais profundo, então você já está acompanhando a evidência. Este canal existe para reconstruir o projeto original. O que estamos fazendo aqui é forense. Estamos juntando as peças de um perfil psicológico a partir dos fragmentos deixados para trás. E o perfil não é de um pastor gentil, é de um cirurgião psicológico. Vamos entrar na clínica dele. Olha para as curas. Cada uma segue um padrão que a neurociência moderna reconheceria. Um homem paralítico é baixado por um telhado. A sala está lotada. As autoridades religiosas estão observando, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus olha para o homem paralítico e diz: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas surtam. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Eles estão focados na violação teológica. Eles perdem a cirurgia psicológica. Jesus então diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, então ele se volta para o paralítico. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. A interpretação padrão. Jesus está provando sua autoridade divina curando o homem. Mas olha a ordem. Perdão primeiro, depois cura. Por quê? Porque a paralisia era psicossomática.
O homem estava preso não por nervos danificados, mas por vergonha, por culpa, por uma história de indignidade que travou seu corpo no lugar. O primeiro movimento de Jesus é deletar o arquivo da vergonha. Os teus pecados estão perdoados. Ele remove o bloqueio psicológico. A identidade do homem é reescrita instantaneamente de paralítico pecador para filho perdoado. Só quando essa mudança cognitiva ocorre é que Jesus dá o comando para se mover. A cura não é mágica, é a manifestação física de uma libertação psicológica que já ocorreu. O próprio sistema nervoso do homem, agora livre dos grilhões da vergonha, obedece ao comando para se reativar. Isso não é um milagre no sentido sobrenatural. É uma demonstração de como a identidade molda a biologia. Hoje entendemos isso através do trabalho de neurocientistas como Antônio Damasio, que mostra como estados emocionais, como a vergonha, regulam diretamente o sistema nervoso autônomo, afetando tudo, desde a tensão muscular até a resposta imune. Jesus não estava quebrando as leis da natureza. Ele estava demonstrando a lei suprema da mente sobre a matéria. Agora, o padrão se aprofunda. Olha outro caso. Um homem cego chamado Bartimeu está sentado à beira do caminho, mendigando. Ele ouve que Jesus está passando e começa a gritar: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." As pessoas mandam ele calar a boca. Ele grita mais alto. Jesus para. Ele manda trazer o homem até ele. E aqui Jesus faz uma pergunta. Uma pergunta que ele faz, de várias formas, antes de quase todas as curas. Ele pergunta: "O que queres que eu te faça?" Para. Pensa nisso. O homem é cego, mendigando à beira do caminho. É óbvio o que ele quer. Qualquer um pode ver sua necessidade. Por que fazer a pergunta? Porque a pergunta não é para obter informação, é para ativação. Ela força o homem a sair da vitimização passiva. Sou um mendigo cego que precisa de misericórdia, para a agência ativa. Ele deve articular seu próprio desejo, ele deve reivindicá-lo. Rabi, eu quero ver novamente. O homem deve nomear o resultado. Ele deve participar da própria cura. Este é um gatilho psicológico. Ao declarar sua intenção claramente, ele alinha sua atenção e expectativa. Pesquisas modernas sobre placebo e a neurociência da agência confirmam isso. Quando um paciente articula conscientemente um resultado desejado e acredita que é possível, o cérebro começa a reconfigurar seus próprios modelos preditivos, muitas vezes desencadeando mudanças neuroquímicas e fisiológicas que permitem a cura. Jesus não era um mágico agitando uma varinha. Ele era um psicólogo ativando a capacidade de autocura do paciente através do poder da intenção consciente. A pergunta, o que você quer? É o interruptor. Ela transfere o poder do Salvador externo para o eu interno. Este é o padrão consistente. Ele nunca cura passivamente. Ele sempre cria uma condição que requer participação, seja estender uma mão atrofiada, lavar lama dos olhos ou levantar uma cama e andar. A cura é sempre uma colaboração, é sempre um exercício de agência. A instituição, no entanto, precisava de dependência. Precisava que você acreditasse que o poder estava somente no Salvador, na igreja, no sacramento. Então esse padrão de colaboração foi minimizado e as curas foram reembaladas como provas de divindade. Milagres para inspirar temor e submissão, não modelos de capacidade humana a serem imitados. Você já saiu de um culto ou de uma missa com a sensação de que algo estava errado, mas não conseguiu nomear o quê? Não era falta de fé. Era o instinto reconhecendo a distância entre o que estava sendo vendido e o que o homem original demonstrou. Esse instinto estava certo. O que você está vendo agora é a evidência que faltava. Se você está em São Paulo ou Rio de Janeiro, em Salvador ou Recife, em Belo Horizonte ou Fortaleza, em Brasília ou Porto Alegre, em Lisboa ou Porto, este é o seu convite para ver o que foi escondido. Inscreva-se, ative o sininho e comente. Estou acordado se você está vendo o padrão. Porque este é apenas o primeiro nível. O próximo vídeo revela a arma secreta de Jesus. Como ele usava o silêncio não como ausência, mas como uma ferramenta de desmontagem psicológica. Como ele fazia perguntas que não tinham resposta para forçar um colapso na mente do ouvinte, abrindo espaço para uma nova consciência entrar.
É a técnica mais poderosa e a mais censurada. Rubem Alves disse: a religião começa quando Deus vira instrumento. Ele estava descrevendo exatamente o que essa contenção estratégica demonstra. O próximo capítulo já está esperando. E quando você vir, não tem volta. E é aqui que fica perigoso. Porque Jesus aplicou a mesma tecnologia psicológica às estruturas sociais e políticas. Pegue os confrontos com os fariseus. Eles são retratados como vilões, mas não eram homens maus. Eram os intelectuais, os devotos, os guardiões das regras. Construíram toda a sua identidade em ser corretos, em sustentar o sistema. Jesus não discute doutrina com eles. Ele usa jiu-jitsu psicológico. Eles lhe trazem uma mulher pega em adultério. Dizem que a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. Perguntam a ele: o que dizes? É uma armadilha. Se ele disser: apedrejem-na, viola sua própria mensagem de misericórdia. Se disser: deixem-na ir, quebra a lei e pode ser acusado de blasfêmia. Jesus faz algo extraordinário. Ele se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Fica em silêncio. Esse silêncio não é evasão, é uma tática calculada de pressão psicológica. Em qualquer dinâmica de poder, a pessoa que fala primeiro em um silêncio perde. Ele os força a ficarem ali, segurando sua acusação, enquanto os ignora. A tensão aumenta. Eles continuam questionando. Ele finalmente se levanta e dá a frase que desmonta toda a armadilha. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então ele se inclina e escreve no chão novamente. Ele não os observa, não se envolve. Reentra no silêncio. E um por um, os acusadores, os mais velhos primeiro, os que tinham mais a perder em reputação, vão embora. Ele nunca respondeu à pergunta doutrinária. Nunca debateu a lei. Redirecionou todo o confronto da regra externa, o que a lei diz sobre ela, para o estado interno. Qual é a sua própria relação com o pecado? Forçou cada homem a confrontar sua própria hipocrisia. O sistema foi projetado para julgar o outro. O método de Jesus os forçou a se julgarem. O destino da mulher tornou-se irrelevante no momento em que suas próprias identidades estavam em jogo. Isso não é ensino moral. É resolução de conflito de alto nível através do reenquadramento cognitivo. Ele não venceu um argumento. Dissolveu o campo de batalha. Agora, aplique isso à sua própria vida. Você já saiu de um culto ou de uma missa com a sensação de que algo estava errado, mas não conseguiu nomear o quê. Não era falta de fé. Era o instinto reconhecendo a distância entre o que estava sendo vendido e o que o homem original demonstrou. Esse instinto estava certo. Você já esteve em um confronto onde alguém atacava uma posição, tentando forçá-lo a uma escolha binária: ceder ou rebelar-se, concordar ou ser expulso. Essa é a armadilha farisaica. Ela é projetada para fazê-lo escolher um lado dentro do quadro deles. A jogada de Jesus foi recusar o quadro inteiramente. Ele mudou o jogo, introduziu um terceiro elemento: a autoconsciência do acusador. Onde na sua vida você está discutindo nos termos de outra pessoa? Onde você está tentando vencer uma batalha que, se vencesse, só provaria o ponto deles? A tecnologia é sair do quadro, introduzir um espelho, fazer uma pergunta para a qual eles não se prepararam. Ou, como Jesus, ficar em silêncio e deixar a pressão não examinada deles mesmos desmoronar sua posição. Esse padrão se repete com os impostos. Os fariseus e herodianos perguntam: é certo pagar imposto a César? Outra armadilha. Diga sim, você é um colaborador da opressão romana. Diga não, você é um revolucionário e pode ser preso. Jesus pede um denário. De quem é esta imagem? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Novamente, ele não responde à pergunta binária. Ele a reenquadra. A moeda carrega a imagem de César, então pertence ao sistema dele. Mas você, o que carrega a imagem de Deus? A implicação é você. Seu próprio ser, sua consciência, carrega a marca divina. É isso que você deve. Ele redireciona todo o debate político para um psicológico e espiritual. A pergunta não é mais sobre impostos, é sobre identidade. Que parte de você pertence ao sistema externo de César? E que parte de você pertence à sua própria consciência soberana? Ele torna isso pessoal, torna isso interno.
A armadilha política evapora porque ele se recusa a ser político nos termos deles. Ele está operando em um nível completamente diferente, o nível da identidade e da lealdade. E é aqui que devemos olhar para o reenquadramento mais brutal de todos, a cruz. A instituição precisava que a cruz fosse sobre expiação substitutiva, um sacrifício divino para pagar uma dívida que você não podia pagar, para satisfazer um Deus irado. Isso cria culpa permanente e dependência permanente. Você está para sempre em débito, para sempre precisando da mediação da instituição para acessar a graça comprada pelo sacrifício. Mas olhe para o padrão original através da lente da psicologia, não da teologia. No jardim do Getsemane, Jesus está em profunda angústia. Ele ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso não é uma performance ensaiada, é a agonia da escolha. O cálice é o símbolo de seu destino, o confronto com a violência total do sistema. Ele enfrenta a pressão máxima, a ameaça de aniquilação pelos poderes religiosos e políticos combinados. Sua vontade humana quer evitá-lo. Mas ele se alinha com uma vontade maior, o que ele chama de vontade do Pai. Este é o ápice de todo o seu método, a rendição voluntária da resistência do ego ao que afrespit. Ele não está aceitando passivamente o assassinato. Está ativamente escolhendo caminhar para a consequência total de sua verdade. Sem ódio, sem violência em retorno, sem abandonar sua própria consciência. Ele está demonstrando o que significa deixar o falso eu, a identidade que depende de sobrevivência, reputação e vencer, ser executado, para que uma identidade mais profunda e indestrutível possa permanecer. Na cruz, suas palavras são ações psicológicas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso não é apenas misericórdia, é o reenquadramento final. Ele está definindo as ações de seus executores, não como mal supremo, mas como ignorância. Ele está roubando da violência seu significado último. Se eles soubessem o que estavam fazendo, se estivessem conscientes da realidade que estavam destruindo, não o fariam. Esta afirmação quebra o ciclo de culpa e vingança. Absolve o sistema de seu poder de defini-lo como vítima. Ele morre não como vítima, mas como alguém que escolheu este caminho. Seu último clamor, está consumado, não é um suspiro de derrota. No grego, tetelestai é uma palavra usada em contextos comerciais e legais, significando pago integralmente, mas também, num sentido artístico, significando trazido à sua conclusão pretendida. A obra está feita, a demonstração está completa. O medo da morte do ego foi enfrentado e atravessado. O que morre na cruz, na leitura psicológica, é a ilusão de que o eu construído, o eu que precisa de proteção, validação e poder, é o eu real. A ressurreição, então, não é um truque de mágica com um corpo. É o surgimento daquela identidade consciente e indestrutível que não pode ser morta por nenhuma força externa. É a prova de conceito de que o verdadeiro eu existe além da morte do ego. Isso muda tudo. A cruz não é uma transação pelo seu pecado. É uma aula magistral sobre a morte do ego. É a parábola final, brutal e encenada. Você deve estar disposto a deixar tudo o que o mundo diz que você é ser arrancado, ridicularizado e morto, para descobrir o que você é além disso. A instituição não poderia ter você praticando isso, porque se você pode morrer para o seu próprio ego, não precisa de padre, de sacramento, de intermediário. Você tem acesso direto ao estado de consciência que Jesus chamou de Pai. Então a cruz teve que ser transformada em um evento único e sobrenatural, que só aconteceu com ele para que você a adorasse, em vez de imitá-la. Agora, sinta isso. É aqui que isso se torna um espelho. A pergunta mais confrontadora que Jesus já fez foi, no jardim, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Ele perguntou a seus discípulos enquanto enfrentava sua agonia interior. Ele está perguntando a você agora. O que na sua vida você está se recusando a deixar morrer porque tem medo do que vem depois? Que identidade, a bem-sucedida, a boa, a vítima, a justa, você está protegendo a todo custo? Que cruz você está evitando?
porque a tecnologia psicológica que ele demonstrou diz que do outro lado dessa morte há uma liberdade que você não pode imaginar deste lado. A ressurreição não é uma crença. É uma experiência de consciência que segue a rendição total do projeto do ego. Seu ego não irá de boa vontade. Suará sangue, barganhará. Procurará qualquer outro caminho. Mas a tecnologia é clara. O caminho para a vida que você realmente quer passa diretamente pela morte da vida, a qual você está se agarrando. Esta é a verdadeira oração do Senhor. Não as palavras recitadas nas igrejas, mas a oração no jardim, a rendição da pequena vontade à vontade maior. O alinhamento com a realidade como ela é, não como o ego exige que seja. Este é o centro da prática. E é por isso que foi enterrado. Uma religião de crenças é administrável. Uma tecnologia de morte do ego é revolucionária. Desmonta todas as hierarquias, todas as instituições, todas as tiranias internas e externas. Olhamos para as palavras, as ações, os confrontos, o código final. O padrão está completo. Jesus de Nazaré não estava fundando uma religião. Ele estava documentando uma tecnologia humana para a transformação da consciência. Cada cura foi uma lição em agência. Cada parábola foi uma porta de fuga cognitiva. Cada confronto foi uma lição em reenquadrar o poder. A cruz foi a demonstração final de morrer antes de morrer. A ressurreição foi a revelação da identidade que permanece. É o que eu disse no começo. O homem que te ensinaram a adorar nunca existiu. Em seu lugar te deram uma figura divina para ser suplicada, um modelo moral para ser admirado à distância, um sacrifício para aliviar sua culpa. Esconderam o psicólogo, o estrategista, o engenheiro de consciência. Esconderam o mapa porque precisavam que você permanecesse dependente dos guias. E agora você vê. A figura que emerge é muito mais perigosa e muito mais útil do que o ícone. Ele não é uma figura do passado. É um padrão de operação no presente. Seu método é um conjunto de ferramentas. Perguntas que ativam, silêncio que pressiona, reenquadramento que dissolve conflitos, ações que demonstram uma verdade além da argumentação. Isso não é sobre crença, é sobre observação e experimentação. Você pode testar isso. Da próxima vez que estiver em um conflito, tente responder uma pergunta com outra pergunta que revele a suposição por trás dela. Da próxima vez que se sentir preso por uma história sobre si mesmo, pergunte: o que eu quero? E declare claramente. Da próxima vez que enfrentar um medo de alguma morte pessoal, de reputação, de um relacionamento, de uma identidade, veja se consegue render conscientemente a resistência, só para ver o que há do outro lado. A tecnologia funciona quer você acredite em Jesus ou não. Funciona porque é psicologia, não teologia. Um homem que viveu 2000 anos atrás decifrou o código do sistema operacional humano. Ele realizou sessões públicas de depuração, chamaram-nas de milagres. Escreveu o manual do usuário em parábolas e ações. Então a instituição que se formou ao redor dele, precisando controlar o software, escondeu o manual e vendeu a você uma licença para uma versão travada e proprietária. Este vídeo não é sobre convertê-lo a uma nova crença. É sobre recuperar o código-fonte aberto original. O Jesus que você conhece é um ícone religioso. O Jesus que existiu foi um arquiteto psicológico. Mas antes de entrarmos naqueles anos perdidos, existe uma camada final neste padrão que temos revelado. Uma última peça da arquitetura psicológica que faz todo o sistema se encaixar. E ela está escondida na frase mais famosa e mais mal compreendida que ele já proferiu. O reino de Deus está dentro de vós. Para! Você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Soa espiritual, vago, um sentimento bonito sobre ter Deus no coração. Essa é a interpretação controlada. Essa é a tradução que te mantém passivo. Agora olhe para o grego original. A palavra é entos. Entos himon. Ela não significa entre vós, como algumas traduções sugerem timidamente. Significa dentro de vós. Interior a vós. Mas até isso é suave demais. No contexto filosófico da época, entos apontava para a câmara mais íntima, o núcleo da consciência.
não aponta para um sentimento, aponta para um local de autoridade, a sede da sua percepção, o centro de controle da sua realidade. Ele não está dizendo que um ser divino vive no seu peito. Ele está dizendo que o estado de ser que você chama de Deus, o campo unificado da consciência, a fonte do poder criativo, a experiência da percepção não dual, não está lá fora, está aqui dentro. É o estado padrão da sua própria consciência, quando ela não é filtrada pela história do ego. Esta é a chave mestra. Cada pergunta, cada silêncio, cada cura, cada confronto foi projetado para chocar a pessoa de volta ao contato com aquele entos, para fazê-la olhar para dentro em busca da autoridade que ela não parava de projetar nas escrituras, nos professores, nele. Quando ele perguntou ao paralítico, "Queres ficar são?", ele estava forçando o homem a acessar seu próprio entos, sua própria vontade enterrada, sua própria agência. Quando ele respondia às armadilhas dos fariseus com perguntas, ele estava expondo que a autoridade deles era externa, escritural, emprestada, enquanto a autoridade dele era interna, imediata e experiencial. Eles argumentavam a partir de um livro. Ele operava a partir de um estado. E um estado não pode ser argumentado. Só pode ser testemunhado ou adentrado. É por isso que o sistema religioso teve que enterrar isso. Uma religião precisa de mediadores, padres, rituais, sacramentos, para conectar você ao divino lá fora. Uma tecnologia psicológica precisa apenas da sua própria atenção voltada para dentro. Não precisa de mediador. Isso quebra o modelo de negócios inteiro do controle institucional. O reino de Deus está dentro de vós, não é um clichê espiritual. É uma declaração de independência psicológica. É a primeira linha do manual do usuário. A energia já está ligada. Você só está olhando para a tela errada. Agora, vamos trazer isso totalmente para a sua vida. É aqui que isso se torna inescapável. O espelho. Você passou a vida inteira sendo treinado para buscar autoridade fora. Por validação. Pela resposta. O que devo fazer? Você olha para os pais, para os chefes, para especialistas, para influenciadores, para tendências, para livros sagrados. Quem sou eu? Você olha para seu cargo, seu estado civil, sua conta bancária, seus traumas passados, suas ambições futuras. Você está constantemente referenciando marcadores externos para entender seu próprio estado interno. Essa é a arquitetura central do ego. Essa é a prisão. E toda vez que você sente ansiedade, indecisão ou vazio, é um sinal de que você está olhando para fora, para o reflexo, em vez de para dentro, para a fonte. Todo o método de Jesus era um espelho implacável apontado para esse hábito. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Ele não estava negando sua própria bondade. Ele estava direcionando a admiração do homem para longe da figura externa e de volta para a fonte interna de toda bondade. Ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. Ele não estava apenas dando novas regras. Ele estava transferindo o assento da autoridade moral da lei externa, esculpida em pedra, para a lei interna percebida na consciência. Ele estava atualizando o sistema operacional da conformidade externa para a coerência interna. Sua vida agora é uma série de referências. O que você está referenciando é a opinião dos outros? É o roteiro que te deram sobre como é o sucesso? É o medo do que acontece se você sair do caminho? Esse é o seu fariseu. Esse é o sistema internalizado de autoridade externa. E ele está falando com você na sua própria voz. Ele diz, não arrisque, siga as regras, não se meta nessa. O que vão pensar? Essa voz não é você, é o eco da prisão. O método que decodificamos é uma ferramenta para silenciar esse eco. Ele começa com uma pergunta, não uma resposta. O que você quer? Antes de se mover, você deve encontrar seu próprio entos. Você deve localizar sua própria vontade sob as camadas de deveria, precisa e tem que. Então, ele emprega o silêncio estratégico. Pare de discutir com o eco. Pare de buscar sua validação. Deixe-o gritar no vácuo até se esgotar. Seu silêncio não é passivo. É a pressão que colapsa a estrutura falsa. Depois, ele age a partir dessa autoridade interna. Você faz o que está alinhado com seu entos,
mesmo quando, especialmente quando, isso quebra a lei do sábado do seu círculo social ou profissional. Você cura, cria, fala, se move de dentro para fora. Isso não é sobre se tornar um rebelde sem causa. É sobre se tornar uma causa que não precisa de rebelde externo. Sua autoridade se torna interna, portanto, é inatacável. Ninguém pode concedê-la e ninguém pode tirá-la. Eles podem tentar. Mas a autoridade que vem do entos é como a gravidade. Você pode negá-la, mas não pode negociar com ela. E o motivo pelo qual ninguém te mostrou isso é o mesmo motivo pelo qual está enterrado há 2000 anos. Você já saiu de um culto ou de uma missa com a sensação de que algo estava errado, mas não conseguiu nomear o quê. Não era falta de fé. Era o instinto reconhecendo a distância entre o que estava sendo vendido e o que o homem original demonstrou. Esse instinto estava certo. No próximo vídeo, entramos nos anos perdidos, os 18 anos entre os 12 e os 30 que estão faltando no registro oficial. Onde ele estava? O que ele fazia? Os textos apócrifos, deliberadamente excluídos, dão respostas chocantes. Ele não estava em Nazaré. Ele estava viajando, estudando, não em templos, mas nas tradições de sabedoria do Oriente. O Evangelho de Tomé, os pergaminhos nazarenos, as tradições tibetanas e indianas, que falam de um sábio professor do Ocidente. Isso não é especulação, é evidência textual. E isso muda completamente a fonte do conhecimento dele. Ele não simplesmente apareceu com sabedoria divina. Ele treinou, ele praticou, ele integrou. Isso significa que seu estado de consciência não foi um dom sobrenatural. Foi uma conquista humana. E se foi conquistado, pode ser estudado, pode ser abordado. O próximo capítulo já está esperando. E quando você vir, não tem volta.